Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Eu fico muito feliz de ver uma igreja tão viva, tão alegre, Sono così contento di vedere una chiesa così viva e allegre, que está crescendo, che sta crescendo, e a boa obra que ele começou, ele é fiel para completar. e la buona opera che lui ha iniziato, lui è fedele per compiere. Eu vou estar hoje à tarde lá em Mantova. Io sarò oggi pomeriggio a Mantova, E que bom que deu certo Deus estar com vocês aqui agora pela manhã. e che bello che sono riuscito a essere qua al mattino con voi. A minha esposa começou o processo de radioterapia. La mia moglie ha iniziato il processo di radioterapia O câncer já saiu, graças a Deus. e il cancro è già uscito, grazie a Dio, Essa parte é só para consolidar a cura, e questa parte è solo per consolidare la guarigione. mas aí dá um pouco de cansaço e alguma dorzinha. Però c'è comunque la stanchezza, un po' di dolore, Então ela não veio por causa disso. e quindi lei non è qua per conto di questa cosa. Mas para não vir sozinho, eu trouxe meu filho e meu sobrinho. Ma per non essere da solo ho portato mio figlio e mio nipote. Fica de pé, por favor. Alzati per favore. Dá uma olhadinha bem no meu filho, que esse é o único solteiro que eu tenho. Guarda bene perché lui è l'unico figlio che ho single. Queridos, o meu chamado principal é falar de família. Cari, la mia chiamata principale è parlare di famiglie. Então eu quero trazer algo que possa abençoar a sua família. E quindi voglio portare qualcosa che possa benedire la tua famiglia. Vamos abrir a Bíblia hoje em Provérbios, capítulo 12, verso 1. Apriamo la Bibbia oggi in Proverbi, capitolo 12, versetto 1. Lá no final do culto, ali atrás, tem alguns livros que eu trouxe. E alla fine del gospel vedete che là in fondo ci sono dei libri che ho portato. São livros só para quem consegue ler em português, por enquanto. Sono libri per il momento solo per chi legge in portoghese. A gente já está traduzindo algumas coisas para o italiano. Noi stiamo già traducendo delle cose in italiano. Mas para quem fala e consegue ler em português, Per chi parla e riesce a leggere in portoghese, tem esse livro que é o nosso lançamento, que é o Casamento 5 Estrelas. noi abbiamo questo libro che è proprio una prima uscita, Casamento 5 Stelle. Então, Matrimonio 5 Stelle. assim como tem hotel de 1 estrela e hotel de 5 estrelas, Così come abbiamo l'albergo di 1 stella e quello da 5 stelle, você pode fazer o seu casamento se tornar um casamento 5 estrelas. tu puoi fare che il tuo matrimonio diventi un matrimonio di 5 stelle. Para quem tem filhos pequenos ou adolescentes, Per chi ha figli piccoli o adolescenti, meus filhos me tiram do sério e agora o que eu faço? questo qua si chiama miei figli mi tolgono la pazienza, si dice così, mi fanno impazzire, e adesso? La domanda. E como nós estamos aqui na Itália no ano da luta, do fight, E come adesso siamo in Italia nell'anno del fight, della guerra, eu vou até fazer o lançamento desse livro lá na igreja de Milão. io farò, come si dice il lançamento? Farò il lancio del libro, scusate, farò il lancio del libro anche nella chiesa di Milano. Como vencer os 6 piores inimigos da família. Come vincere i 6 peggiori nemici della famiglia. Como a gente trabalha com casais e famílias há quase 30 anos, Come lavoriamo con coppie e matrimonio e figli da 30 anni, nós identificamos quais são os piores inimigos da família. abbiamo identificato quali sono i peggiori nemici della famiglia. Como eles entram, Come entrano, como eles agem come agiscono e como que a gente expulsa eles da nossa e família. come cacciamo via loro della nostra famiglia. Esse livro aqui é muito poderoso. Questo libro è E potente. quem não é casado aqui? Deixa eu ver quem não é casado. E chi non è sposato qua, fammi Levanta a mão vedere, bem alto, alza assim, la bem mano. alto. Quem sabe alguém até te vê hoje. Magari qualcuno ti vede, quindi alza la mano. Ali atrás também tem um livro. Là dietro c'è un altro libro. Como saber quem é a pessoa certa para eu me casar? Come sapere chi è la persona giusta per sposarmi.
Então, esse livro está ali para você não casar errado. E quindi questo libro è lì perché non ti sposi sbagliato. Aleluia. Alleluia. Eu lembro que você é que não casou, não sei o quê. Stiamo orando, Tá. sì, sono in preghiera. Ah! Sono in preghiera. No, non tem Sim! Só me aparece endemoniado. Não, está repreendido. Mas... Provérbios capítulo 12, verso 1. Quindi Proverbi, capitolo 12, versetto 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Chi ama la correzione ama la scienza, Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. ma chi odia la riprensione è uno stupido. Que palavra forte, hein? Che parola forte. Eu quero falar com vocês hoje em cima do tema: Vi voglio parlare oggi sopra una tematica, o que fazer, un argomento, sì. o que fazer quando ele ou ela não reconhece que está errado. Cosa fare quando lui o lei non riconosce di essere sbagliato? Você está dentro de uma família Quindi tu sei dentro una famiglia, e pode ser o marido, può essere il marito, a esposa, os filhos, La moglie, i o figli. pai, a mãe. il papà, la mamma. Pastor, eu estou num relacionamento em uma família Pastore, sono in una relazione, in una famiglia, aonde essa pessoa nunca reconhece que erra. dove questa persona non riconosce mai di sbagliare. O que eu faço? Che cosa devo fare? É muito importante que a gente entenda o que esse texto está falando. È molto importante capire cosa parla questo testo. E quando a Bíblia fala aqui sobre correção, E quando la Bibbia parla qua di correzione, ela está falando que uma pessoa que não aceita a correção, sta parlando di una persona che non accetta la que correzione, não ama a correção, non ama la é uma correzione, pessoa estúpida. è una persona stupida. Então nós precisamos aprender a receber correção. Quindi noi abbiamo bisogno di imparare a ricevere la correzione. A família tem muitos desafios. La famiglia è una grande sfida. Viver um casamento e viver em família não é fácil. E vivere un matrimonio, vivere in una famiglia non è facile. E talvez um dos maiores desafios de viver em família Forse la sfida più grande di vivere in famiglia é exatamente quando você tem que ouvir que você está errado. è esattamente quando tu devi sentire e ascoltare che sei sbagliato. E isso é muito importante, E è molto importante, porque se nós não aprendermos isso, perché se non impariamo questo, a Bíblia diz que nós somos pessoas tolas. la Bibbia dice che noi siamo stupidi. Então o que eu faço, pastor? E allora cosa faccio, pastore? Antes de falar o que fazer, eu quero identificar quem somos nós. Prima di dire cosa dobbiamo fare, voglio parlare di chi siamo noi. Então a primeira, nós temos aqui 3 tipos de pessoas. Abbiamo qua 3 tipi di persone. Vamos ver quem é você. Vediamo dove sei tu. Primeiro, Primo, são as pessoas que aceitam com facilidade a correção. sono le persone che accettano con facilità la correzione. Esse tipo de gente é muito rara. Questa tipologia di persone sono rare, São raríssimas. sono rarissime. A maioria das pessoas La maggior parte delle persone não tem essa facilidade. non ha questa facilità. Então, as pessoas que ouvem... Vou trocar aqui. As pessoas que elas recebem uma correção, Quindi le persone che ricevono una correzione, há uma expressão em inglês que você conhece, feedback. c'è un'espressione inglese che si chiama feedback. Quando você fala com essa pessoa que ela está errada, quando você dá um feedback para ela, Quindi quando tu parli con questa persona, gli dici che lei è sbagliato e gli dà un feedback, ela não tem dificuldade de receber essa correção. lei non ha la difficoltà di ricevere questa correzione. Algumas dessas pessoas até pedem para ser corrigidas. Addirittura alcune persone di queste chiedono di essere corrette. No trabalho, em casa, na igreja. A lavoro, a casa, in chiesa. Você acha que eu posso melhorar?
Secondo te posso O migliorare? que eu estou fazendo de errado? Che cosa sto facendo di sbagliato? E essas pessoas raras, E queste persone rare, elas têm a capacidade loro hanno la capacità de receber a correção di ricevere la e correzione não levar para o lado pessoal. e non portare da un livello personale. E não ver o outro que fala com ela como um inimigo. E non guardano l'altra persona che parla con lei come un nemico. Elas não ficam com raiva da pessoa. Loro non si arrabbiano con quella persona. Pelo contrário, elas ficam felizes de que aquela pessoa está falando para ela algo que está errado. Anzi, è tutto il contrario, loro sono contenti che qualcuno gli sta dicendo una cosa che hanno fatto di sbagliato. Porque ela consegue entender que ela está tentando me ajudar. Perché loro capiscono che quell'altra persona sta provando ad aiutarmi. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 25:12. Adesso vediamo cosa dice la Bibbia in Proverbi 25:12. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada a quem se dispõe a ouvir. Come un orecchino d'oro, come un orecchino orecchio, no, che la traduzione in portoghese avevo in mente quella che è diversa. Per un orecchio docile, chi riprende con saggezza è un anello d'oro, un ornamento d'oro fino. A Bíblia está dizendo que a pessoa que tem condições de receber uma repreensão, La Bibbia dice che chi ha la capacità di ricevere la ela é correzione como um ouro fino. è come l'oro fino. Então essas pessoas, elas não são muito emocionais, Quindi queste persone non sono tanto emotive, elas são mais racionais sono più ragionevoli e elas conseguem receber uma repreensão sem grandes problemas. e loro riescono a ricevere una riprensione senza problemi. O segundo tipo de pessoa, Secondo tipo di persona, uma coisa importante. una cosa importante. Você é 1, 2 ou 3. Guarda qua, tu sei 1, 2 o 3. Você não pode ser duas coisas. Tu non puoi essere due cose. Ou você é o número 1, O tu sei il numero 1, ou é o número 2 que eu vou falar agora, o sei il numero 2 che parlerò adesso, ou é o 3 que eu vou falar por último. o sei il 3 che parlerò per Só ultimo. pode ser um deles. Puoi essere solo uno. Se você, quando eu terminei de falar do número 1, Se tu, quando ho finito adesso di parlare del numero 1, está pensando assim: stai pensando così, pastor, eu sou assim. pastore, io sono così. Eu recebo correção fácil. Io ricevo la correzione in modo facile. Eu sou o número 1. Io sono il numero 1. Provavelmente você não é. Probabilmente tu non lo sei. Número 2. Il numero 2. O número 2 é aquela pessoa Il numero 2 è quella persona que ela quer a correção, che lei vuole la correzione, aceita a correção, accetta la correzione, mas não sempre. ma non sempre. A maioria das pessoas é o número 2. La maggior parte delle persone è il numero 2. E o número 2, ele tem uma característica engraçada. E il numero 2 ha una caratteristica simpatica. Ele acha que ele dá conta de ouvir correção sempre. Lui crede di essere capace di ascoltare sempre le correzioni. Mas a gente sabe que alguém é número 2 Ma noi sappiamo che una persona è il numero 2 quando num relacionamento quando in una relazione ele fala assim: lui dice così: me fala a verdade sobre isso. guarda, parlami la verità su O questo. que você acha que eu posso melhorar? Secondo te, come posso migliorare? E aí quando a outra pessoa começa a falar, E allora quando l'altra persona comincia a spiegare, ele tem uma de duas reações. lui ha una o due reazioni. A primeira é a seguinte: La prima è così: ela começa a ouvir lei comincia ad ascoltare e aí ela faz assim, ó: e dopo lei fa così. você tem razão mesmo. Tu hai ragione, è vero. Eu não presto para nada. Io non servo a niente. Eu só faço coisa errada mesmo. Faccio solo tutto sbagliato. Vocês estão tudo certo aqui em casa. Voi qua a casa siete tutti giusti. Eu sou sempre errado. Io sono sempre la persona sbagliata. É aquela pessoa È quella persona quando começa a ouvir algo que ela tem que melhorar, che quando ascolta qualcosa che lei deve migliorare, ela mesma começa a se bater. lei stessa comincia a picchiarsi. É verdade. È vero. Sei nem como é que vocês me aguentam. Non so come siete capaci di supportarmi. Ou ela começa a ouvir a correção Lei comincia a sentire la correzione e ela reage assim: e lei reagisce così. mas também você! Ma proprio tu! E aí o outro E allora l'altra persona
porque ele não aguenta ouvir, perché non sopporta ascoltare. e aí ele explode. E allora esplode. E começa a falar, E comincia a mas também parlare. você, Ma è proprio eu só tu. fiz isso porque você isso. Ho fatto così perché tu quell'altra cosa. Porque o número 2, Perché il numero 2, ele acha que ele dá conta de ouvir. lui crede di essere capace di ascoltare. Mas uma coisa é aqui, a cabeça. Ma una cosa è qua, la testa. Outra coisa são as emoções. E un'altra cosa sono le E emozioni. quando a gente começa a ouvir que está errado, Quando cominciamo a sentire che siamo a sbagliati, questão não é tão simples. la questione non è così facile. Porque entra temperamento, Perché riguarda il temperamento, traumas, I traumi, rejeição. i rifiuti. Tem muitos detalhes Ci sono tantissimi particolari que faz com que a gente às vezes não consiga ouvir o que a gente precisa ouvir. che fanno con che noi non siamo capaci di ascoltare quello che dobbiamo ascoltare. Então, o número 2, Quindi il numero 2 às vezes ele se comporta como número 1. a volte si comporta come numero 1, Ele ouve uma repreensão, lui ascolta una reprensione, ele recebe, riceve, mas às vezes ma a volte ele não dá conta. non è proprio capace. Então, o número 2, Quindi il numero 2, ele tem essa balança. lui è in bilico. Às vezes ele consegue entender, A volte lui riesce a capire, às vezes não. a volte no. Às vezes, quando a pessoa fala, naquela hora ele não reconhece, A volte la persona parla in quel momento, lui non mas riconosce, depois ele pensa, ma dopo lui ragiona fala, ela tem razão mesmo, e dice guarda che aveva proprio eu estou ragione, errado. ho sbagliato. Mas nem sempre ele volta lá para reconhecer. Ma non sempre lui ritorna indietro per Então, riconoscere. o 2 ele navega entre o 1 e o 3. Quindi il 2 viaggia tra l'1 e il 3. Ele fica aqui, às vezes é, às vezes não é. Quindi a volte è, a volte più o meno. E o non è? 3? E allora il 3. O 3 é aquela pessoa que nunca aceita que está errado. Il 3 è la persona che non accetta mai di essere sbagliata. O número 3 é aquela que tem uma dificuldade enorme de ouvir um feedback, uma bronca. Il numero 3 è quella persona che ha una difficoltà enorme di sentire una correzione, un feedback. Quem convive com o número Chi 3, convive, chi vive con un numero 3, ele reage mais ou menos assim. lui reagisce più o meno così. Sempre o que ele faz, Sempre quello che lui fa, quando vai tratar, ele acha que ele fez menos. quando arriva il momento del trattamento, di toccare l'argomento, lui pensa di aver fatto poco. Ele não consegue perceber a forma como ele trata as pessoas. Lui non riesce a capire il modo con cui lui tratta con le persone. Então, às vezes, alguém chegou. Vamos colocar se fosse um casal. Mettiamo così un esempio se fosse una coppia. O marido ou a esposa chegou atrasado em casa. Quindi il marito o la moglie è arrivato in ritardo a E casa aí a pessoa vira e fala assim: atrasado de novo! e la persona guarda e dice così, in ritardo un'altra volta. E a Bíblia diz E la Bibbia dice que a palavra dura che la parola dura suscita, faz o outro ficar com raiva. suscita rabbia nell'altra persona. Que a palavra branda, tranquila, E la parola dolce, tranquilla, ela desvia a raiva. ela sorpassa sulla rabbia. Então, às vezes, eu estou chegando atrasado, tem um motivo. E a volte magari io sono arrivata in ritardo senza ragione. Hoje mesmo eu atrasei porque a polícia me parou no meio do caminho. Oggi stesso, per esempio, sono arrivato in ritardo perché la polizia mi ha fermato. Meu nipote fez o favor de não colocar o cinto de segurança atrás. Il mio nipote mi ha fatto il piacere di non mettere la cintura di sicurezza, lui era dietro. E eu fui parado pela polícia, por isso me atrasei. E la polizia mi ha fermato, per questo sono in ritardo. Então já cheguei atrasado e estou chateado por isso. Quindi sono in ritardo, sono già un po' giù di morale per questo. E a minha esposa ainda grita comigo. E la mia moglie addirittura mi sgrida. E aí a gente começa a brigar. E allora iniziamo a litigare. E aí, no meio da briga, E in mezzo al litigio ela fala assim: lei dice così, eu não sei nem por que a gente está brigando. ma non so neanche perché stiamo litigando. Só perguntei porque você chegou atrasado. Ho solo chiesto perché sei in ritardo. Não, mas não foi assim que você falou. No, ma aspetta, non è così che hai detto. Não, foi. No, è così. Eu só perguntei. Ho fatto solo una domanda. O 3 tem essa mania. Il 3 ha questa abitudine. Eu, quando comecei a ser pastor,
Quando ho iniziato a fare il pastore, Eu tenho certeza que o pastor já passou por isso. sono sicuro che lui ha già passato per questo. Há 30 anos atrás, 30 anni fa recebo um homem. ho ricevuto un uomo E ele começa a me falar do casamento dele e das dificuldades que ele passava com a esposa. e lui mi raccontava del suo matrimonio e delle difficoltà che lui viveva con la moglie. Enquanto eu ouvia ele falando da esposa dele, E mentre lo ascoltavo che parlava di tutte le sue cose, eu não podia falar, mas eu pensei: io non potevo dire niente, però pensavo, nossa, mas que mulher terrível. caspiterina, ma che donna terribile, Que mulher endemoniada. che donna indemoniata. Meu Deus do céu, coitado Meu- desse homem. Mio Dio del cielo, povero di questo uomo. Eu vou conversar com sua esposa. Io voglio parlare con tua moglie. E aí a esposa veio falar comigo. E quindi è venuta la moglie a parlare con me. Quando eu estava terminando de ouvir a esposa falar, Quando ho finito di ascoltare la moglie, eu pensei: ho pensato, aquele homem é um mentiroso. quello uomo è un bugiardo. Ele que é o Satanás. È lui Satana. Vamos conversar nós três juntos. Dobbiamo parlare noi tre insieme. Veio os dois Sono venuti tutti e e eu due. comecei a conversar com eles. Ho iniziato a parlare con loro E eles começaram a falar as histórias. e loro hanno iniziato a raccontare tutte le storie. E aí um corrigia o outro. E allora io correggevo uno l'altro E eu pensei: e allora ho pensato, os dois são endemoniados. tutti e due sono indemoniati. Porque um, quando conta a história sozinho, conta de um jeito. Perché uno quando racconta la storia da solo racconta in un modo, Mas quando estão juntos, a história é outra. ma quando sono insieme è tutta un'altra storia. Então o número 3, Quindi il numero 3, ele tem esse hábito. lui ha questa abitudine. Ele sempre vai se justificar. Lui sta sempre a giustificarsi. Ele tem uma dificuldade enorme de reconhecer que está errado. Lui ha una enorme difficoltà di riconoscere che è sbagliato. Podemos fazer uma pesquisa na igreja toda e todo mundo falar: ó, eu acho que nesse caso você errou. Guarda, noi possiamo fare una ricerca qua in chiesa e vedere chi è la persona che è sbagliato. E ele vai dizer que ele está certo e que está todo mundo errado. E lui dirà che lui è giusto e tutti gli altri sono sbagliati. Qual é a dificuldade do número 3? Qual è la difficoltà del numero 3? Ele não entende, Lui non capisce, porque você não entende, perché tu non capisci que ele não está errado. che lui non è sbagliato. E que o errado sempre é você. Quindi lo sbagliato sei sempre tu. Então, vamos colocar uma situação muito difícil de acontecer. Mettiamo qua un esempio, una situazione molto difficile da succedere. Isso acontece rarissimamente. Una cosa che succede rarissimamente. Você conseguiu encurralar o número Tu 3. sei riuscito a mettere nell'angolo il numero 3. Ele não teve como. Lui non ha potuto E scappare ele vai ter que reconhecer que errou. e lui deve riconoscere di aver sbagliato. Isso aí é um milagre. Questo è un miracolo. Mas ele reconheceu o erro. Ma lui ha riconosciuto l'errore. Mas o número 3 sempre reconheceu o erro desse jeito. Ma il numero 3 riconosce l'errore sempre in un modo. Eu errei mesmo. Ho sbagliato, è vero. Mas eu só errei Ma ho solo sbagliato porque você fez isso, isso e isso. perché tu hai fatto così, 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 così. No final das contas, E alla fine dei conti, a única vez que eu errei na minha vida, l'unica volta che ho sbagliato nella a vita, culpa ainda é sua. la colpa è proprio tua. Porque você errou primeiro. Perché tu hai sbagliato per primo E você me fez errar. e tu mi hai fatto sbagliare. Então o número 3, Quindi il numero 3 ele não erra. non mi sbaglia. Agora tem um número 3 orgulhoso, Però c'è il numero 3 orgoglioso, que às vezes é difícil você identificar ele. che a volte è difficile riconoscerlo, Porque ele não se justifica, perché lui non si giustifica, ele não ameniza o que ele faz, ele não diminui o que ele faz. lui non mette i pani caldo sulle cose che lui fa. E você começa a falar para ele o que ele está errado, E tu cominci a parlare a lui delle cose che lui ha sbagliato e ele fica ouvindo, e lui ti ascolta, não discute, non litiga, non mas discute, dentro dele, ma dentro di lui, ele fica dizendo: lui dice, não estou errado, non ho sbagliato, errado é você. sbagliato sei tu. E ele nunca muda. E lui nunca, lui non sbaglia mai. Pastor, como é que eu vou saber se eu sou 1, 2 ou 3? Pastore, come faccio a capire che sono l'1, 2 o 3? Fácil. È facile. O número 1 Il numero 1 não é você que diz que você é ou não o número 1. non sei tu che dici che tu sei o no il numero 1. O número 1 é quando acabar o culto, Il numero 1 è quando finisci il gospel, dentro do carro ou em casa, dentro la macchina o magari a casa, quem mora com vocês
quem mora na sua casa, chi abita con te là dentro a casa tua, não vale o pastor, non parlo del não vale pastore, um amigo, non vale l'amico, é em casa. è là dentro casa. Então vamos colocar uma situação. A minha esposa ouve essa pregação Quindi mettiamo un esempio, la mia moglie ha sentito questa e predica quando a gente chega no carro, ela fala para mim: amor, e quando arriviamo in macchina lei dice amore, você é o número 1. tu sei il numero 1. Então, se ninguém falar para você que você é o número 1, Quindi se nessuno ti dice che tu sei il numero 1, você só pode ser o 2 ou o tu 3. puoi essere solo o 2 o 3. Ok? Ok? Pastor, como é que eu sei se eu sou o número 3? Pastore, come faccio a capire che sono il numero 3? Fácil. È facile. Eu vou te fazer uma Io pergunta. ti faccio una domanda Se você tiver resposta para a minha pergunta, e se tu hai la risposta per la mia domanda, você não é o 3. tu non sei il 3. Se você não responder a minha pergunta, Se tu non rispondi alla mia domanda, automaticamente você é o 3. automaticamente tu sei il 3. Qual é a pergunta? Qual è la domanda? Eu quero te perguntar, neste ano de 2023 Ti voglio chiedere, quest'anno di 2023 e 24, e 24, dia, un giorno, se você tiver feito isso uma vez, se tu hai fatto questa cosa una volta, ufa, você já não é o 3. tu già non sei il 3. O quê? Che cos'è? Em algum momento dentro da sua casa, In un determinato momento dentro casa com tua, a sua esposa, marido, con la filho, tua pai, moglie, marito, mãe, figli, genitori, numa situação de briga, in una situazione di litigio, de algum problema, di un problema, você olhou para a tu hai pessoa guardato la persona e falou mais ou menos assim: e hai detto più o meno così: eita, é verdade, você tem razão. guarda, hai ragione, hai proprio ragione, Você está certo tu sei giusto e eu estou errado. e ho sbagliato io, Me perdoa. perdonami. Pronto, eu quero que você agora Pronto, adesso voglio che tu comece a pensar. cominci a pensare Ontem, ieri, antes de ontem, prima di ieri, semana passada. settimana scorsa. Você tem 1 ano e 2 meses Tu hai 1 anno e 2 mesi para pensar em uma vez per pensare in una em que volta você disse: che tu hai detto você está certo e eu estou errado. tu sei giusto e io sono sbagliato. Não precisa falar nada, eu só quero que você pense. Non dirmi niente, voglio solo che tu ragioni. Pode pensar. Puoi pensare, puoi pensare. Quero te ajudar um pouco. Ti voglio dare una mano. Vou te dar 5 anos. Ti darò 5 anni. Nos últimos 5 anos, Negli ultimi 5 anni, uma vez, una volta, só uma, solo una, que você falou para sua esposa, che tu hai detto a tua moglie, ou para o seu marido, o per tuo marito, ou para alguém na sua casa: o qualcuno di casa tua. puxa vida, você tem razão. Guarda, mamma mia, hai proprio ragione. Não devia ter feito isso. Non avrei dovuto fare quello. Não devia ter falado assim. Non avrei dovuto parlare così. Você tem razão, me Tu hai perdoa. ragione, Eu estou errado. ho sbagliato. Posso falar a verdade? Posso dire la verità? Eu posso te dar 10 anos, Ti posso dare 10 anni, 15 anos, 15 anni, 20 anos. 20 anni. Você não vai achar. Tu non troverai. Por quê? Perché? Porque o número 3, Perché il numero 3 ele não reconhece que está errado. non riconoscere di sbagliare, Ele não vê erro. non vede errori. Então, se você respondeu: E quindi se tu hai risposto, ufa, pastor, lembrei. che sollievo pastore, mi sono ricordato, Em setembro, a settembre eu reconheci que ele estava certo ou ela estava certa e que eu estava errado. ho riconosciuto che lui o lei aveva ragione e io avevo sbagliato. Mas se você não está lembrando, Ma se tu non riesci a ricordare, e tem gente, pastor, que está chegando nos 5 anos de idade e não lembrou ainda. e ci sono persone, pastore, che sono arrivate a 5 anni d'età e ancora non hanno trovato niente. Estão tentando lembrar, Stanno provando a ricordare, mas não vai. ma non ci Porque riescono. você tem um problema. Perché tu hai un problema. Você não reconhece que está errado. Tu non riconoscere di sbagliare. Você não fala que está errado. Tu non dici di aver sbagliato. Então tá fácil. E quindi è facile. Porque o número 1 Perché il numero uno é alguém que te fala. è qualcuno che te lo dirà. Se você respondeu a minha pergunta, Se tu hai risposto alla mia domanda, você não é o 3. tu non sei il 3. Então, se você chegou no carro em casa e ninguém falou nada, Quindi se sei arrivato in macchina a casa e nessuno ha detto niente, automaticamente você é o 2. automaticamente sei 2. A maioria é o 2.
La maggior parte è i due. Às vezes sabe ouvir, às vezes não. A volte sa ascoltare, a volte O no. 2 às vezes se comporta como 3, I due a volte si comporta come 3 não consegue enxergar o erro, perché non vede l'errore, mas às vezes se comporta como 1. ma a volte si comporta come l'1. Ele é o 2. Quindi è i due. O 1 sempre recebe a correção L'1 riceve sempre la e o correzione 3 nunca recebe. e il 3 non riceve mai. Então, se você não respondeu a minha pergunta, Quindi se tu non hai risposto alla mia domanda, você já é 3. tu sei già i 3. Se você respondeu, Se tu hai risposto, até o final do dia você sabe se é 2 ou 1. fino alla fine della giornata tu sai di essere l'1 o É il só 2. esperar se alguém vai falar. Aspetta solo che qualcuno te lo dirà. Pastor, eu consigo já saber quem é o meu cônjuge. Pastore, io riesco già a identificare chi è il mio coniuge, Quem é meu filho? chi è mio figlio, Quem é minha mãe? eu e mia mamma. Todo mundo aqui já está pensando. Tutti qua già stanno a ragionare, a pensare. Ah, minha mãe é o 2. Ah, mia mamma, lei è il 2. Ah, minha irmã é o 1. A mia sorella è l'1. Ah, meu pai é o 3. Il mio papà è il 3. Eu não quero que você pense nos outros. Io non voglio che tu pensi negli altri. Eu quero saber quem é você. Io voglio sapere che sei tu. Quem é você? Chi sei tu? Agora, pastor, depois que a gente identifica o 1, o 2 e o 3, Però pastore, adesso che abbiamo identificato che è l'1, 2 e 3, o que fazer? che cosa facciamo? Eu quero começar falando com o número 3. Io voglio cominciare a parlare con il numero 3. Com você que pela primeira vez na vida Con te che per la prima volta nella vita está sendo obrigado sei a obbligato se olhar no espelho. a guardarti allo Vem specchio. pastor lá do Brasil Viene un pastore là dal Brasile tentar te fazer enxergar que você nunca vê que está errado. a provarti far vedere che tu non sempre Sta certo. non sempre sei giusto. Então eu quero te dar um conselho. Quindi ti do un consiglio. Em nome de Jesus, Nel nome di Gesù, ajuda o mundo, aiuta il mondo, ajuda a igreja, aiuta la Chiesa, ajuda a sua família aiuta la tua e famiglia muda. e cambia. Eu quero que todo mundo diga comigo, Voglio che tutti dicono con me. em nome de Jesus, Nel nome di Gesù, eu não quero io non voglio ser uma pessoa essere una persona estúpida, stupida, tola, stolta, porque a Bíblia diz perché la Bibbia que dice quem não reconhece erro, che chi non riconosce quem não l'errore sabe receber correção, e non sa ricevere la é correzione tolo. è un stolto. E quem aqui quer ser tolo? E chi qua vuole essere stolto? Ninguém quer ser estúpido, tolo. Nessuno vuole essere stupido e stolto. Então E salve-se, quindi salva te stesso. arrependa-se. Ravvediti. Não importa a sua idade, Non importa la tua età. enquanto a vida há esperança. Mentre sei vivo c'è speranza. Procure ajuda, Cerca aiuto. leia livros, Leggi dei libri. faça cursos, Fai dei corsi. procure um terapeuta, Cerca un terapeuta. evolua. E avvolve. Ouça uma coisa, Ascolta. você pode ser uma pessoa rica, Tu puoi essere una persona ricca. você pode ser uma pessoa bem-sucedida no seu trabalho, Puoi essere una persona di successo nel tuo você lavoro. pode ser a pessoa de QI mais alto nessa igreja. Puoi essere la persona con il quoziente intellettivo più alto della Isso Chiesa. não tem nada a ver com as suas emoções. Questo non c'entra con le tue emozioni. Você pode ter sucesso no trabalho Tu puoi essere di successo nel lavoro e ser uma pessoa péssima de e relacionamento, essere una persona pessima nei rapporti, que sempre quer estar certo e nunca reconhece que está che vuole errado. sempre essere giusto e mai Você sbagliato. pode ter 3 formações superiores. Tu puoi avere 3 lauree. Isso não quer dizer nada. Questa cosa non vuol dire niente. Existe um homem C'è un que uomo mudou a história da humanidade. che ha cambiato la storia dell'umanità Se chama Steve Jobs. e lui si chiama Steve Jobs. Ele foi o homem que praticamente inventou isso aqui, ó. E lui è l'uomo che praticamente ha inventato questa cosa qua. Um gênio. Era un genio. Revolucionou o mundo. Ha rivoluzionato il E mondo. ele era péssimo de E lui relacionamento. era pessimo nei rapporti. Não tinha amigos, Non aveva amici. destruiu a família. Ha distrutto la Quem famiglia. trabalhava com ele não suportava Chi ele. lavorava con lui non lo Não sopportava. tem a ver uma coisa com a outra. Non c'entra una cosa con Uma l'altra. das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida Una delle cose più importanti che è successa nella mia vita é que quando eu me converti, è che quando mi sono convertito, eu descobri que nós somos espírito, alma e corpo. io ho scoperto che siamo spirito, anima e corpo. Então você pode ser um homem de Deus, Quindi tu puoi essere un uomo di uma Dio, mulher de Deus, una donna di Dio, crente de oração, de jejum,
credente, di preghiera, di digiuno, vai para o céu vai in cielo e ruim de relacionamento. e pessimo nei rapporti. E você pode ser uma pessoa maravilhosa, E magari tu sei una persona meravigliosa, gente boa, super sabe fazer docile, amigos sai fare amicizie e vai para o inferno. e vai all'inferno. Porque espírito é uma coisa, Perché lo spirito è una cosa, alma é outra coisa, l'anima è un'altra e cosa, corpo, coisas relacionais, práticas é outra e coisa. corpo, le cose pratiche è un altro campo. Então, se você quer mudar, Quindi se tu vuoi cambiare, você tem que reconhecer que você tem problema. tu devi riconoscere di avere dei problemi. Pastor, realmente eu não consigo falar que estou errado. Guarda, pastore, è vero, io proprio non ci riesco a dire che ho Não sbagliato. consigo me lembrar uma situação na minha casa em que eu falei para alguém que você está certo e eu estou errado. E proprio non riesco a ricordare che una volta a casa mia ho detto: guarda, hai ragione tu, ho sbagliato io. Eu preguei essa mensagem em Curitiba anos Ho atrás predicato questo messaggio a Curitiba anni fa e no final teve um momento de oração, as luzes apagadas e alla fine c'è stato un momento di preghiera, hanno spento le luci e o pastor da igreja foi ministrar e il pastore della chiesa è andato a ministrare, e a eu fui lá para pregare, trás ficar onde estavam os livros. e più o meno là dietro dove ci sono i libri. E um dos principais líderes da igreja E uno dei principali leader della chiesa foi lá onde eu estava, è andato là dove ero io. comprou um livro de comunicação que a gente tem. Ero là in fondo e lui ha comprato un libro di comunicazione che abbiamo. Ele ajoelhou na minha Lui frente, si è inginocchiato davanti a me, pegou assim na minha mão mi ha preso così in mano e ele falou assim: ora por mim, e ha detto: prega per me, porque tem 20 anos perché ci sono 20 anni que a minha esposa che la mia moglie suporta um número 3. sopporta il numero 3. Eu sou o número 3. Io sono il numero 3. Eu nunca sabia disso. Io non ho mai capito Não sei questo. como a minha mulher aguentou isso por 20 anos. Io non so come mia moglie ha sopportato questo per 20 anni. Mas aquele homem, naquele momento, Ma quell'uomo in quel momento, ele já não era mais o 3. lui non era più il 3, Porque ele enxergou que ele tinha um perché lui ha problema. visto il suo E errore ele já estava buscando mudança. e lui stava già cercando il cambiamento. Então eu te abençoo, número 3. Quindi io ti benedico numero 3 Com mudança em nome de Jesus. il cambiamento nel nome di Gesù. Pastor, se eu estou num relacionamento Pastore, se sono in una relazione que a pessoa é o número 1, che la persona è il numero 1, só agradece, ringrazia só soltanto louva. e loda. Você tem na sua casa alguém que você fala que ele está errado e ele reconhece? Tu hai a casa tua una persona che tu dici che lei ha sbagliato e lei riconosce. Ele consegue ver você como amigo e não como inimigo? Lei riesce a vederti come un amico e non come un nemico. Um feedback não vira uma briga? Un feedback che non diventa un litigio. Você tem que ajoelhar. Tu ti devi Você inginocchiare tem que dar uma oferta para e essa portare pessoa. una offerta a questa persona. Graças a Deus. Grazie a Dio. Tem um número 1 na minha vida. C'è il numero 1 nella mia vita. Aleluia. Alleluia. Pastor, e o número 2? Pastore, ma il numero 2? Bom, a maioria é e convive com o número 2. Quindi la maggior parte è e convive con il numero 2. O número 1 é raríssimo. Il numero 1 è raro, Nós temos um tanto de número 3. abbiamo un bel po' di numero 3, Mas a maioria é 2. ma la maggior parte è 2. O que eu faço quando é o 2? Cosa faccio quando hai 2? Nós temos que aprender a nos relacionar com essa pessoa. Noi dobbiamo imparare a rapportarsi con queste persone. E uma coisa fundamental para um relacionamento dar certo, E una cosa fondamentale di non mi sono um riporto, um relacionamento dar certo, perché un rapporto sia di successo, a gente tem que aprender a conversar. noi dobbiamo imparare a parlare, a conversare, a E fare você, conversazione. e você sabe muito bem que comunicação E tu sai benissimo che nella comunicazione não é o que eu falo, é o que o outro entende. non è quello che dico io, ma quello che capisce l'altro. Então a gente tem que aprender a falar. E quindi noi dobbiamo imparare a parlare. Quais são os segredos da comunicação? Quali sono i segreti della comunicazione? Eu preciso saber como é que o outro funciona. Io devo sapere come funziona l'altra Outra persona. coisa importantíssima é saber que vai falar a mesma coisa 1000 vezes. E un'altra cosa importantissima è sapere che tu dirai la stessa cosa 1000 volte. Tem pessoas que acham que vão falar uma vez no relacionamento, pronto. Alcune persone pensano che diranno una cosa una volta e pronto, è tutto risolto. Quem aqui é pai? Chi qua è Mãe. genitore e mamma? Un papà e una mamma. Quem de vocês falou uma vez só com o filho e nunca mais teve que falar? Chi di voi ha detto una volta soltanto al figlio e poi mai più?
Filho, quando você chegar da escola, não mexe no celular, Figlio, quando tu arriva dalla scuola non prendere il não telefono, liga televisão, non accendere la TV. já vem direto fazer os seus deveres. Tu vieni dritto e fai i compiti. Quando você acordar, arruma sua cama. Quando ti svegli fai il letto. Não quero que você faça isso. Non voglio che tu fai quella cosa. Pastor, meu filho é assim, eu falo só uma vez e nunca mais sei falar. Pastore, mio figlio è proprio così, io parlo una volta e poi mai più. Não, você então vive no céu. Allora tu vivi in cielo, Porque a maioria dos pais perché la maggior parte dei genitori fala para os filhos a mesma coisa parlano la stessa cosa al figlio praticamente todos os dias. praticamente tutti i giorni. E a gente não vai desistir nunca. E noi non molleremo mai. Assim são os relacionamentos. Così sono le relazioni. Tá tendo um problema? Tu hai dei A problemi, gente tem que conversar. noi dobbiamo parlare. E de novo, E un'altra volta, tentar por outro jeito. provare in un modo diverso, Falar a mesma coisa com outras palavras. parlare la stessa cosa usando altre parole. Relacionamento exige amor, Relazione, è importantissimo avere amore, muita paciência, tantissima pazienza várias tentativas. e provare tantissime volte. Eu vou contar uma coisa para vocês, Vi racconto una cosa bem particular da minha casa, super intima da casa mia. e que é uma coisa meio da cultura do Brasil. È una cosa che riguarda anche la cultura del Brasile. Então não sei como é que funciona muito bem na Itália, eu estou aqui só há 6 meses. Non so come funziona bene qua in Italia, sono qua solo da 6 mesi. Mas lá no Brasil, as mulheres reclamam muito Ma là in Brasile le donne si lamentano tanto que os homens usam o vaso sanitário che gli uomini usano i water e eles não levantam a tampa. e non alzano la tavoletta. E aí elas falam, por que não levanta a tampa? E loro dicono: ma perché tu non alzi la tavoletta? E como eu trabalho com família e ouço essa reclamação, Come lavoro con famiglie sento spesso questa lamentela. essa eu falei, essa eu não vou dar motivo para minha mulher reclamar. Allora ho pensato così: questa cosa qua non darò ragione a mia moglie. O que eu faço? Cosa faccio? Sempre levanta a tampa. Alzo sempre la tavoletta. Mas tem uns 3 anos atrás, Ma 3 anni fa più o meno, eu tenho 30 anos de casado. ho 30 anni di matrimonio. A minha esposa começou a falar para mim La mia moglie ha iniziato a dirmi que eu tinha que baixar também a tampa. che dovevo anche abbassare la tavoletta. É uma evolução È un'evoluzione da reclamação. della lamentela. Levanta Quindi e alzi depois você terminar, e poi che finisce já baixa. tu abbassi. E um dia, E una volta de manhã, al mattino eu saio do banheiro io sono uscito dal bagno e ela está no quarto e lei era in camera e ela olha para mim e lei mi ha guardato e ela faz assim com o dedo. e lei fa così con il dito. Quantas vezes eu vou ter que repetir? Quante volte io dovrò ripetere? Só que a minha esposa, Però mia moglie, ela é tranquila. lei è super calma, Tava muito brava. Muito brava. molto, Arrabbiata. molto nervosa, É, molto nervosa. e aí eu perguntei, mas o quê? E allora ho chiesto: ma che cosa? Já falei para você abaixar a tampa do Te l'ho vaso. già detto di abbassare la tavoletta del water. Depois eu descobri. Allora ho scoperto. Minha esposa toda noite vai no banheiro de madrugada. Mia moglie ogni notte va in bagno di notte, sempre, ogni giorno. Eu durmo Io dormo e eu acordo. e dopo mi sveglio, Ela dorme, lei dorme, acorda no meio da noite si sveglia in mezzo alla e notte vai no banheiro. e va in bagno. E ela dorme com um fone E lei si addormenta con le cuffie que fica fazendo barulho de chuva. e fa rumore di pioggia. E ela dorme com um negócio no olho E lei mette così le cose negli occhi para não nada acordar ela. che niente la sveglia. Sono muito leve. E lei ha il sonno Então, leggero. então de madrugada, quando ela levanta, Quindi di notte quando lei si sveglia, ela tá cega e surda. lei è cieca e sorda. E ela vai pro banheiro, E lei va in bagno, como é uma coisa bem que ela já vai e volta, nem precisa ver. quindi è una cosa che lei va e torna, quindi non è che lei si deve E guardare. nesta noite, E quella notte ela sentou no vaso, lei si è seduta sul water, sem eu ter baixado a tampa. che non aveva passato la tavoletta. E eu acho que estava gelado e ela escorregou. Non so se era freddo, magari lei si è scivolata. Pum! Pum! E de manhã,
E al mattino ela estava muito brava. lei era super arrabbiata. E ela falou para mim, quantas vezes eu vou ter que E repetir? lei mi ha detto quante volte devo ripetere. E aí eu olhei para ela E allora l'ho guardata. e eu falei, amor da minha vida. Ho detto amore della mia vita. Primeira coisa, Prima cosa, eu não fiz de propósito. io non ho fatto apposta, Porque tem gente que acha perché ci sono persone che credono que o outro faz de propósito. che l'altro fa apposta Para irritar. per innervosire Eu já ouvi quell'altro. muitos casais falarem, Io ho già visto tantissime coppie che parlano questo. pastor, ela faz isso de propósito. Pastore, lei fa così apposta. Pastor, ele faz isso, ele sabe que eu não gosto. Pastore, lui fa così, lui lo sa che non mi piace. Não, não é de propósito não. Ma non è apposta. Eu falei para ela, amor, você acha que eu fui lá de noite, Amore, tu credi che sono andato là di notte? levantei a tampa, Ho alzato la aí tavoletta. eu fiz o que eu tinha que fazer E allora ho fatto là quello che dovevo fare. e eu pensei, E ho pensato, vou deixar a tampa levantada. lascerò alzato il coperchio, la tavoletta. Tomara que ela sente aqui e caia. E spero tanto che lei si sieda qua e cada. Eu te amo. Ma io ti E eu amo. quero paz na minha vida. Io voglio pace nella mia Eu não vita. quero briga. Io non voglio litigio. Segunda coisa. Seconda cosa, Eu falei para ela, eu não quero l'ho detto così, io non voglio que você che tu fique andando. E cammini. eu citei o nome de uma irmã da nossa igreja. Io ho citato il nome di una sorella della chiesa. Eu falo, não quero que você ouça essa irmã. Io non voglio che tu ascolti quella sorella, Porque na casa dela, perché a casa ela sua tem um marido e um filho. lei ha un marito e un figlio. Ela obrigou os homens a mijar sentado. Lei ha obbligato i maschi a casa sua a fare la pipì seduti. Não. No, Aqui em casa eu já quero te avisar. qua a casa ti voglio già avvisare, Não sei a casa dos non outros, sei a casa degli altri, mas os homens aqui em casa ma gli uomini qua a casa vão mijar em pé. faranno la pipì in piedi. Nada de sentar. No, niente di seduto. Lá em casa não. A casa mia no, Porque começa mija sentar. perché comincia con fa la pipì seduto. Pode usar essa cor aqui que não tem problema. Puoi usare questo colore qua che non c'è un Daqui problema. a pouco os homens não sabem se é homem mais, E fra poco gli uomini non sanno più di essere uomini, porque já faz xixi igual mulher, perché già fanno la pipì come le usa donne. roupa de mulher. Usano i Fala vestiti igual delle donne, mulher. parlano come le Falei, na donne. minha casa não. Dentro casa mia no. Falei, então a evolução da reclamação para aqui. E quindi l'evoluzione della lamentela finisce qua. Eu falei, eu vou me esforçar para baixar a tampa. Io farò il possibile per abbassare la tavoletta. Sabe quantas vezes você vai ter que falar? Sai quante volte dovrai ripetere? Talvez várias vezes. Forse tantissime volte. E aí eu lembrei de uma coisa. E allora mi sono ricordato una Eu cosa. falei, na época, né? Eu falei, nós temos 27 anos de casado. E a quel tempo ho detto così all'epoca, guarda, abbiamo 27 anni di E matrimonio. tem 27 anos que eu peço para você sair dos lugares e apagar a luz. E sono 27 anni che ti chiedo di quando lasci una stanza di spegnere la luce. E você toda vez esquece. E tu ogni volta ti dimentichi. Eu passo mal de raiva porque eu que Eu- pago a luz. Io passo male della rabbia perché io spengo la luce. Apaga a luz. Spegni la Eu luce. chego em casa às vezes, Io arrivo a casa a tá volte, todo mundo no mesmo lugar. sono tutti là nella stessa stanza. Todas as luzes E da tutte le luci casa della acesa. casa sono accese. O gás aceso onde não tem ninguém para esquentar E tutto acceso, non c'è nessuno là per riscaldare. e tá gastando. E gasti. Desliga aqui, Spegni lì. apaga aqui. Spegni là. E você não faz. E tu non lo fai. E aí ela ficou assim, eu falei, e vamos continuar falando. E lei è rimasta un po' così, ho detto, guarda, continueremo a dire. A verdade sobre relacionamento Perché la verità sulle relazioni tem coisa que vai mudar rápido, è che alcune cose cambieranno velocemente. tem coisa que vai demorar para mudar, Alcune cose ci metteranno un po' per tem cambiare. coisa que não vai mudar E alcune nunca. cose non cambieranno mai. E aí, pastor? E allora, pastore, Continua o relacionamento. continua la Não relazione. desiste do relacionamento. Tu non devi mollare una relazione. Então você precisa entender como é que o outro funciona. Quindi tu devi capire come funziona l'altra Porque persona. às vezes a pessoa é nervosa. Perché a volte l'altra persona è nervosa. E aí ela tá dizendo para você, não vamos falar disso agora não. E lei magari ti dice, guarda, non parliamo di questo adesso. E aí você fica, não, fala agora. E tu dici così, no, parla E aí o adesso. outro fala, bruto.
e l'altro risponde male, e aí você acha ruim. e allora tu trovi che è una brutta cosa. Tem gente que funciona na base da pressão, Alcune persone funzionano sotto pressione tem gente que não e funciona, altre persone no. tem gente que tem que falar baixo. Alcune persone tu devi parlare piano. Você tem que entender a química dessa pessoa. Tu devi capire la chimica di questa persona. Eu vou falar de mim porque eu não conheço você. Io parlo di me perché non ti conosco. Ó, comigo, Guarda, con me, se bater de frente, se tu mi parli dritto, eu endureço. io divento rigido. Perdeu. Tu hai perso. Mas quem convive comigo, Ma chi vive con me, empregado, E funcionário, i lavoratori, i funzionari, minha che ho, família, la mia famiglia, se vier pela borda, pelo se viene così dai cantinho, bordi, faz con o que pian pianino, quer. fai quello che vuoi. Mas se vier de frente, não. Ma se arriva dritto non ci riesci. Eu vim do mundo. Io sono venuto dal Eu mondo. brigava muito. Io litigavo Era tantissimo. muito nervoso. Ero estremamente Andava nervosa. armado. Io andavo in giro con l'arma. Quando eu cheguei con na l'arma. igreja, E quando sono arrivato in uma vez chiesa, diácono gritou comigo no início da minha conversão. all'inizio della mia conversione un diacono ha alzato la voce con Eu me. parti para bater nele. Io sono andato subito per picchiarlo. Eu tava no acampamento de jovens. Io ero una volta in un raduno di giovani. E eu já estava me controlando muito para não brigar. Io stavo già da tanto che mi controllavo. E eu fui expulso de acampamento de igreja. Io sono già stato cacciato via Retiro. dei ritiri della chiesa. Os meus pastores tiveram muita paciência. Perché i pastori come me hanno avuto tantissima pazienza. Mas o Satanás, ele vem bem aonde é a área da Ma dificuldade, né? Satana arriva proprio lì dove è l'area della difficoltà. Eu joguei futebol e não briguei. Io giocavo a calcio e non litigavo. Já era quase o final do acampamento, do retiro. Sono già andato quasi alla fine di quello Os ritiro. 400 jovens. 400 E eu giovani. tô na fila para comer. Ero là in fila per prendere da mangiare Tinham dois só na minha e frente. c'erano solo due davanti a me. De repente, Da un tratto vem uma pessoa da igreja mais antiga è venuta una persona della chiesa, una da più tempo di me, e entra na minha frente e entra davanti a e me fala: eu vou furar a fila aqui. e dice: adesso io vengo nella fila proprio qua, E davanti eu a me. falei, e eu pensei: não faz aqui não. E allora ho pensato come no, non fai Aí proprio eu così, falei: no. meu irmão, fura a fila em outro lugar. Guarda ragazzo, vai in una fila da un'altra Pode parte. furar até na minha frente aqui, ó. Tu puoi magari andare davanti a un'altra Mas persona aqui- davanti a me, Aqui não. ma davanti a me qua no. Aí ele me empurrou e falou: ah! E allora lui mi ha dato una spinta e ha detto: ma dai. Eu falei: irmão, você não vai comer na minha frente. E ho detto: fratello, tu non mangerai davanti a me. Na minha cabeça, Nella mia testa, eu com um prato na mão, io avevo il piatto in mano, eu já tinha quebrado na cara dele. io avevo già spaccato sulla sua testa, Mas eu agora era crente. ma adesso ero Eu credente estava resistindo. e ero là che mi trattenevo. E ele lá. E quello là, E aquilo foi me. e quella cosa mi è cominciato. E aí ele lá, a irmã servindo arroz, E o là c'era la feijão. sorella che serviva il riso, Insalata, fagioli, insalata, frango. il pollo. Quando terminou de colocar tudo, Lei ha finito di mettere tutto in piatto. eu peguei a minha mão Ho preso la mia mano e bati no prato dele assim. e ho fatto così nel piatto di quella, E aí di caiu quella a comida. persona. E è caduto tutto il Eu cibo. falei: eu não disse que você não ia comer na minha frente, irmão. Io ho detto così: non ho detto che tu non avresti mangiato davanti a me. E eu queria que ele me desse um murro. E volevo che lui mi desse un Pra gente un brigar. cassotto. Io volevo litigare, Mas ele era mais crente que eu. ma lui era più credente di me. Ele foi no pastor, E lui è andato dal pastore, falou o que eu fiz. ha detto tutto quello che avevo fatto. E eu fui expulso do retiro. Io sono stato cacciato via dal ritiro. Então, essa é a minha natureza sem Jesus. E quindi questa è la mia natura senza Gesù. Minha esposa sabe como é a minha natureza. La mia moglie sa com'è la mia natura. Ela sabe como falar comigo. Lei sa come parlare con me. E ela tem tudo de mim, E lei ha tutto di me, porque sabe como fazer. perché sa come fare. Você sabe como é que funciona essa pessoa que mora na sua casa? Tu sai come funziona quella persona lì che abita a casa tua? Você sabe como é o jeito dela? Tu sai com'è il suo modo? Porque você tem que pensar nisso. Tu deve pensare su questo. Agora, se você está num relacionamento, eu termino aqui, Però se tu sei in una relazione, e finisco qua, com o número 3, con il numero 3, eu quero te dar um conselho bíblico ti hoje. voglio dare un consiglio biblico. Não
perca tempo discutindo com essa pessoa. Non perdere tempo a discutere con questa persona. Se você discute com o número 3, Se tu discute o litiga con il numero 3, fica falando dos erros do número 3, stai là a parlare dell'errore del numero 3, olha aqui para mim, guardami qua. a coisa só piora. La cosa peggiora e basta. Por favor, põe para nós aí Provérbios 23, verso 9. Per favore, metti qua sullo schermo Proverbi 23:9. 23, 9. Olha o que a Bíblia diz. Guarda cosa dice la Bibbia. Não sou eu que estou falando, é a Non sono Bíblia. io che dico, è la Bibbia. Non rivolgere la parola allo stolto, perché disprezerai il senno dei tuoi discorsi. Não fale com o tolo. Non parlare con lo stolto. Na versão em português diz: não vale a pena conversar com o tolo. La versione in portoghese dice non vale neanche la pena parlare con lo stolto, Porque ele vai desprezar o que você fala. perché lui disprezza quello che tu hai detto. Então, o que eu posso esperar de um tolo? Quindi che cosa devo aspettare di un stolto? Niente, mais do que niente, é o quê? Più di niente, che cos'è? Tolo faz tolice. Un stolto fa stoltizie. Estúpido faz estupidez. Un stupido fa delle cose stupide. Se a pessoa, a Bíblia diz que quem não sabe receber feedback La Bibbia dice che chi non sa ricevere un feedback é tolo. è un stolto. Se eu vou falar com tolo, Se io vado a parlare con un che io stolto, spero? che cosa devo aspettare? tolice, Una cosa stolta, estupidez. una stoltizia. Não vale a pena. Non vale la pena. Olha o que a Bíblia diz. Guarda cosa dice la Bibbia. O insensato faz pouco caso da disciplina. La persona insensata fa poco, prende poco la disciplina. Mas quem recebe a repreensão revela inteligência, Ma chi riceve prudência. la riprensione è una persona prudente. Quem recusa a disciplina, Chi correção, rifiuta la disciplina, a correção, la correzione, faz pouco caso de si mesmo. è una persona che non dà valore a se stessa. Mas quem ouve a correção Ma chi ascolta la correzione obtém sabedoria. acquisisce la saggezza. Não espere inteligência de tolo. Non aspettare intelligenza di una persona stolta. O que eu posso fazer então, pastor? Che cosa devo fare allora, pastore? Orar por ela. Pregare per lei Esperar que ela ouça o que eu estou falando hoje. e aspettare che lei ascolti quello che sto dicendo oggi. Por quê? Perché? Porque o número 3, Perché il numero 3, só quem pode ajudá-lo solo chi lo può aiutare é ele mesmo. è lui stesso. Ele tem que enxergar È lui che deve ascoltare, e ele tem que buscar essa è transformação. lui che deve vedere e deve cercare questa trasformazione. Se ele ficar ouvindo Se lui sta là ad ascoltare e não aceitando, e continua a non vai accettare, desgastar o relacionamento. sarà un rapporto logorato. Por isso, a primeira pessoa com quem eu falei foi com o número 3. Per questa ragione la prima persona con cui ho parlato è il numero 3. Porque só ele pode se ajudar. Perché solo lui si deve aiutare. Você ficar falando, Se tu stai là a parlare, você vai desgastar o seu relacionamento. tu fai che la tua relazione sia logorata. Por isso a Bíblia diz: E per questo la Bibbia dice: não vale a pena conversar com o tolo. non vale la pena parlare con un stolto. Então você vai orar, Quindi tu pregherai, não vai desistir, non mollerai, porque a Bíblia manda a gente suportar um ao outro em amor. perché la Bibbia dice che dobbiamo sopportare noi uno all'altro con E amore. tem uma música, E c'è anche una não canzone, sei se tem aqui na Itália. non so se c'è qua in Italia. Meu conselho para você, Io ti consiglio, até que o número 3 mude, fino a che il numero 3 non cambia, segura na mão de Deus prende la mano di Dio e vai. e vai. Quem é você? Chi sei tu? 1, 2 ou 3? Uno, due o tre? Uma pastora Un pastore, donna, no Brasil. là in Brasile, Eu preguei na igreja deles. e sono andato nella loro chiesa. Quando acabou o culto, ela entrou no carro. Ela, o marido, os 2 filhos e o irmão dela. Alla fine del gospel è entrato in macchina lei, il marito e i figli E o irmão. e il fratello. E eles estão indo para casa. E loro andavano a casa, verso casa, Todo mundo calado no carro. tutti zitti in macchina, E ela tinha certeza e lei era sicura que dentro do carro che dentro in macchina alguém ia falar para ela assim: qualcuno le avrebbe detto: mãe, você é a número 1. mamma, tu sei la numero 1. E todo mundo calado. E tutti zitti. Quando deu mais ou menos uns
10 minutos que o carro estava andando, E più o meno dopo 10 minuti che la macchina andava, ela falou assim: lei ha detto così: gente, vamos falar os nossos números? ragazzi, parliamo i nostri numeri. E ela falou: eu acho que eu sou o número 1. Io credo di essere il numero 1. O marido, muito sábio, ficou calado, Il marito molto saggio era zitto continuou calado. e continuava zitto. E aí o filho mais novo disse assim: E allora il bambino più piccolo ha detto così: mãe, eu acho que você não é o número 1 não. mamma, credo che tu non sia il numero 1. Claro que eu sou! Ma certo che sono! Eu vi a pregação. Ho sentito la predica. Aí o filho mais velho E il bambino più grande ha detto: falou: mãe, parece que você não estava na igreja hoje. mamma, sembra che tu non eri in chiesa oggi. Não, você não é o número 1. No, tu non sei il numero 1. Mãe, Mamma, que isso? ma come E ela mai? discutiu. E lei era là a discutere. Aí o irmão E dopo il fratello falou: irmã, ha detto: sorella, você é tão número 3 tu sei così numero 3, que mesmo que tá todo mundo aqui falando que você não é o 1, você acha que é. che anche se tutti noi qua diciamo che tu non sei il numero 1, tu credi lo stesso di E essere il eles não numero estão 1. tendo coragem de falar. Però loro non hanno il coraggio di Mas dirti: você é o 3. ma tu sei il 3. E ela disse que naquele momento, E lei ha detto che in quel momento, ela falou: pastor, eu descobri que eu sou o 3. lei ha detto: pastore, ho scoperto di essere il 3. E ela me ligou E lei mi ha telefonato para falar: per dire: o senhor vai voltar na minha igreja, tu tornerai nella mia chiesa vai pregar essa mensagem de novo, e predicherai questo messaggio di e o nuovo, senhor pode arrumar um número 4, e tu puoi mettere là in fondo il numero porque eu 4, não quero ser a pior de todas. perché non voglio essere la peggiore di tutti. Ela nem falou em mudar. Lei non ha detto neanche di Ela só cambiare. queria alguém pior do que ela. Lei voleva solo qualcuno peggiore di lei. Quem é você? Chi sei tu? 1, 2 ou 3? 1, 2 o 3? Com quem você mora? Con chi è che vive con te? E o que você vai fazer a partir de hoje? E che cosa farai dopo oggi? Porque é muito difícil. Perché è estremamente Num difficile relacionamento, in una relazione. a pessoa nunca ouvir um feedback, La persona che non ascolta mai un feedback nunca reconhecer que errou, e non riconosce mai di aver nunca sbagliato, pedir perdão. non chiede mai perdono. Isso destrói a família. Questa cosa distrugge la famiglia. E a partir de hoje, E dopo oggi isso pode mudar na sua casa. questo può cambiare nella tua É casa. só você parar para pensar È solo che tu ti fermi un attimo e e ragioni tomar providências para mudar. e prendere le posizioni per cambiare. Vamos fazer uma oração? Fica de Facciamo pé una no seu lugar. preghiera, per favore, alzatevi. Eu sei que essa mensagem Io so che questo messaggio não é muito boa de ouvir, non è molto buona di ascoltare, especialmente para o número 3. principalmente per il numero 3. Incomoda, Disturba, mas ma é importante. è super importante. É uma chance que você tem È una chance che tu hai de enxergar o que não estava enxergando di vedere quello che tu non vedeva prima e mudar e cambiare para ter uma família per avere una famiglia melhor, migliore, mais alegre, più allegra, mais feliz, più contenta, um ambiente dentro de casa e un'atmosfera dentro casa mais leve. più leggera, Em nome de Jesus. nel nome di Gesù. Feche seus olhos. Chiudete gli occhi, Eu quero te dar um minuto ti voglio dare un minuto para você oferecer uma resposta para Deus. perché tu possa dare una risposta a Dio, Para você falar: Deus, me ajuda a mudar. perché tu possa dire: Dio, aiutami a Eu não cambiare. quero muito que você pense em alguém que mora com você. Io non voglio tanto che tu pensi a colui che abita con Eu quero que te, você pense o que você pode fazer para mudar. ma che tu pensi con te stesso che cosa posso fare per cambiare. O que você pode fazer para melhorar Tu che cosa puoi fare per migliorare nos seus relacionamentos, nelle tue relazioni, para as coisas serem melhores. perché tutte le cose diventano migliori. Fale com Deus agora. Parla con Dio adesso.
Obrigado, Jesus, por essa manhã. Grazie Signore Gesù per questa mattina. Obrigado pela tua promessa, Grazie per la tua promessa que diz que quando o conhecimento chega che dice che quando arriva la conoscenza para o sofrimento, smette la sofferenza, que a verdade nos liberta. che la verità ci libera Nós queremos a verdade. e noi vogliamo la verità. Não queremos ser tolos. Non vogliamo essere stolti, Queremos ser sábios. vogliamo essere saggi Se precisamos de correção, e se abbiamo bisogno di correzione queremos receber a correção. vogliamo ricevere la E correzione queremos melhorar e mudar. e vogliamo cambiare e migliorare. Queremos ser pessoas melhores. Vogliamo essere persone migliori, Líderes melhores. leader migliore, Pais e mães un melhores. papà o una mamma migliore, Filhos melhores. figlio migliore. Queremos crescer, Vogliamo crescere, evoluir, vogliamo ter evoluire, uma alma livre. vogliamo evolversi e Em avere un'anima nome viva. de Nel nome di Jesus. Gesù. Nos ajuda, Deus, Aiutaci, a Signore, reconhecer nossos erros, a riconoscere i nostri a errori enxergar os nossos pecados e a vedere i nostri peccati e a mudarmos. e a cambiare. Queremos mudar, Noi vogliamo cambiare, queremos melhorar. vogliamo migliorare. Nos perdoe, Deus, Perdonaci, Dio, pelas vezes tutte le volte que não conseguimos enxergar. che non siamo stati capaci di vedere. Abençoa a nossa família. Benedice la nostra famiglia. Abençoa aqueles que estão nos olhando, Benedice coloro che ci guardano. aqueles que nós somos modelo e exemplo. Per coloro per cui siamo un modello, un esempio. Nos ajuda cada dia mais Aiutaci ogni giorno di a più parecer com Jesus, a assomigliarsi a Gesù, a nos humilharmos a umiliare noi em stessi. nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Cada casamento, Ogni matrimonio, cada família, ogni famiglia, cada pessoa ogni persona aqui nesta manhã, qua in questa mattina nós abençoamos noi benediciamo com a ajuda e o poder de Deus con l'aiuto e la potenza di Dio para uma transformação. per una trasformazione. Nós queremos ouvir Noi vogliamo ascoltare como nós mudamos. come noi siamo Você cambiati. mudou muito. Che qualcuno arrivi e dica tu sei cambiato Você é tantissimo, muito diferente. tu sei troppo Deus diverso. fez uma coisa linda na sua Dio ha vida. fatto una cosa bellissima nella tua Nós vita queremos viver e noi vogliamo a vivere verdade do Evangelho, la verità del de Vangelo, que somos nova criatura. che siamo una nuova creatura. Queremos deixar as coisas velhas para trás Vogliamo lasciare le cose vecchie in e passato queremos coisas e novas. vogliamo cose nuove. Seja esta a bênção Che sia questa que benedizione alcance cada che raggiunga em ognuno nome de Jesus. nel nome di Gesù. Amém e amém. Amen, amen. Deus te abençoe, Che Dio ti benedica, te dê vitória. ti possa dare la vittoria. Eu quero que você faça uma declaração comigo. Voglio che tu faccia questa dichiarazione Levanta con sua mão me. direita Alza la mano destra e fala assim: a Bíblia diz, e dici così, la Bibbia dice, fala bem forte, a Bíblia diz parla forte, la Bibbia dice que eu posso che io posso todas as coisas ogni cosa naquele que me in fortalece. colui che mi fortifica. Então declara comigo: E allora dichiara con me, eu quero mudar, io voglio cambiare, eu posso mudar io posso cambiare e eu vou mudar e io cambierò no poder do nome de nella Jesus. potenza del nome di Gesù. Amém? Amen? Você pode mudar Tu puoi e cambiare Deus vai te ajudar. e Dio ti aiuterà. Quem sabe ler em português, os livros vão estar ali atrás para te Chi sa servir. leggere in portoghese, ci sono i libri là in fondo. Deus abençoe, pastores. Obrigado por esse Dio ti momento tão benedica, lindo. pastore, grazie per questa Muito bom mattina. estar com È vocês. sempre bello essere qua. Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale.